Shemitah. O que significa essa palavra? Quais são os mistérios que estão ligados a esse período dado na Torá ali, no Pentateuco? Uma ordenança ao povo de Israel para guardarem a Shemitah. Fique nesse estudo porque Deus vai falar ao seu coração. E esse estudo estará no PDF ali no canal do Telegram. Vem comigo para o Telegram. Olha só, muita gente não sabe o que significa, ou o significado, o conteúdo da Shemitah. Nós sabemos que o nosso Deus deu ordens ao povo do Senhor para que descansasse. Nós temos isso semanalmente, é o Shabat semanal, e temos também uma Shemitah, isso na Torá. Isso deveria ser guardado rigorosamente, segundo a lei de Moisés. E cada 7 anos, será 6 anos, se trabalhava, no 7º ano se descansava. Nós temos isso em algumas passagens nos textos sagrados. E essa Shemitah seria então o Shabat de anos. Temos um setênio, que seria um período de 7 anos. Nesse 7º ano se descansava, não se trabalhava, e havia propósitos tremendos, profundos, que precisam ser entendidos. Hoje em dia, não esqueça que tudo que está ali, literalmente na lei cumprido, é sombra daquilo que viria para nossas vidas. Vamos ver onde tem passagens da Shemitah ali no Primeiro Testamento. Olha só, temos em Deuteronômio 15, vou abreviar, Deuteronômio 15, temos também em Êxodo, temos em Levítico, 3 passagens, Êxodo 23, e Levítico 25. Vou colocar aqui especificamente os versículos. Aqui em Deuteronômio de 1 ao 6, fala da Shemitah. Temos versículo 10 e 11 de Êxodo 13. E temos também Levítico 1 ao 7, onde você pode confirmar que de fato a Shemitah é uma demanda segundo a lei do Senhor. E preste atenção, isso era seguido rigorosamente. 6 anos trabalhados, 7º, Shemitah. Iam se cumprindo os ciclos. E quando se fechava 7 períodos de 7 anos, era 49 anos, se celebrava a Shemitah. E ainda o próximo ano era jubileu. Não vou falar do ano de jubileu, porque esse é outro tema, mas vou falar especificamente a Shemitah. O que acontece na Shemitah? Nós temos ordenanças onde o povo não podia trabalhar, não podia semear a terra produzia segundo a benevolência, segundo o desígnio do Senhor, segundo a misericórdia de Deus, e o povo subsistia numa abundância miraculosa. Você sabe o que é ficar 1 ano sem trabalhar? 1 ano sem essa demanda de plantar e colher a terra, fazer descansar a terra e ser suprido unicamente pelo Eterno. E através do século isso vem se cumprindo em Israel, logicamente os judeus cumprem isso até hoje, e justamente esse ano, de 2001 para 2002, nós temos a Shemitah. Em 1 ano começa a Shemitah. Deixa somente lembrar, preste atenção, nós temos, entre aspas, 2 anos novos no calendário judaico. Nós temos o calendário rabínico, religioso, que começa na Páscoa, segundo Êxodo 12, leia Êxodo 12, no mês de Nissan, começa o início da contagem do ano. Ali está escrito em Êxodo 12, este mês, o mês de Nissan, mês de Abib, iniciaria o mês que iniciaria o ano, esse é o ano religioso, o calendário religioso, rabínico. Só que temos também um ano cívico, que começa em Tishrei, que seria em setembro, que começa Rosh Hashanah, seria o início, a cabeça do ano. Então, Natanael, tem 2 anos novos. Sim, de uma certa forma, temos o início do ano, que seria a visão da Torá religiosa, e temos um ano cívico, onde o Rosh Hashanah começa um ano novo para Israel, tá bom? Então preste atenção, o início do ano começa com um mês chamado Nissan, isso segundo a Torá, segundo Êxodo 12. Esse é o primeiro, será março para nós, seria o primeiro oficialmente. Se alguém me perguntar qual é o primeiro mês bíblico, seria março, certo? Então, o que acontece? Passam-se 7 meses, o mês 7º seria Tishrei, que seria setembro. Por isso chama-se 7. Eu sempre explico de que setembro é o mês, de fato, 7. Olha, se março é o primeiro mês, março, abril, maio, junho, julho, agosto, 7, setembro, outubro, 9, novembro, 10, dezembro. Então, o último mês não é dezembro, é o mês 10. 11 é janeiro
e fevereiro, que seria o mês 12. Se fecha um ciclo e começa o ano religioso com a Páscoa. Ou seja, o ano religioso começa com a Páscoa. Só que o ano cívico em si, ele começa com o mês de Tishrei, que seria justamente entre setembro e outubro. Olha só que coisa interessante. Presta atenção, muita gente não associa porque o mês de setembro e porque ele se chama 7. Não é o mês 9. Setembro não é o mês 9, é o mês 7. Então, setembro é um mês marcante, porque além de nós celebrarmos Rosh Hashanah nesse calendário, também está ali a celebração de Yom Kippur, que é uma data muito, muito sagrada para os judeus. E nós também vemos aqui uma celebração santa que seria Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Ou seja, temos aí muitas festas que são marcantes para Israel, que são a sombra para nós espiritualmente, para nós como igreja do Senhor, já que nós acreditamos numa igreja com uma cultura judaico-cristã. Isso não pode ser ignorado, tá bom? Só que de 7 em 7 anos, calha de ser Shemitah. Essa palavra aqui, o Shin, o Mem, Yod, Tet e o Rei. Seria Shemitah. Vou escrever aqui, Shemitah. De 7 em 7 anos acontece. E essa era a demanda, leia lá, não tenho tempo para explicar. E ali o povo tinha que confiar plenamente na superabundância do Eterno. O povo tinha que confiar na chamada maior abastança. Muita gente não entende quando lá em Malaquias diz, virá sobre vós a maior abastança. Sabe quando você prova a maior abastança? É quando você tem maior abastança, é quando você para de trabalhar. E a pergunta é, quanto tempo você consegue parar de trabalhar e consegue se sustentar? Quanto tempo você consegue ficar sem nenhum tipo de trabalho, sem salário, entre aspas, né, sem teus ganhos, e consegue tranquilamente pagar tuas contas? Durante quanto tempo? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses? Tem gente tão abastada que consegue ficar anos sem trabalhar e a bênção vai estar, ou a prosperidade vai estar presente na sua estrutura de vida. E agora, o judeu tinha que parar de trabalhar 1 ano. 1 ano. Essa é a regra. Para quem guarda oficialmente o sábado, tem que guardar também o ano sabático. Porque só guardar o Shabat e não guardar o ano sabático. Se vamos cumprir a lei, tem que cumprir tudo. É por isso que Cristo é quem nos dá a gratuidade para entendermos essas ordenanças que eram literais e o simbolismo espiritual para a nossa vida. Ou tu cumpre tudo da lei, ou tu não cumpre nada. Isso é importante. Ou você segue as regras de uma forma categórica, ou você se abriga em Cristo. Porque não há homem que cumpra a lei. Mas em Cristo nós cumprimos a lei, porque a gratuidade de um homem, único homem que cumpriu a lei, nos abraça e nos justifica. E hoje somos justificados pela graça em Cristo Jesus. Mas não deixamos de entender a profecia, o cunho profético dessas festas e de tudo, aliás, que tem no contexto do culto levítico, do culto de adoração sacerdotal levítica ali, na lei de Moisés. Preste atenção, hoje nós estamos literalmente entrando numa Shemitah, dia 7 de setembro, vai até setembro de 2022, de 2021, setembro de 2021, calhou esse ano de ser dia 7 de setembro, começa a Shemitah em Israel e vai até setembro de 2022. Nesse ano, vamos ter que ver a misericórdia do Eterno. Em Cristo Jesus, nós temos uma promessa de que há sustentabilidade e haverá bênção para seu povo. Se alguém está em Cristo, nova criação é. Nessa nova criação, o Eterno nos entrega o Messias, nos entrega a Mashiach para que nós vivamos uma superabundância, numa confiança de que Ele é o canal para que nós alcancemos as bênçãos que são dadas para Israel. E você é abençoado, então você tem que crer, logicamente, nessa palavra da Shemitah, mas ela se cumpre em Cristo Jesus. E lógico, nós nos alinhamos ao relógio de Israel, que é um termostato na terra, pelo amor de Deus. Quem está entendendo isso? Então, é importante o que está acontecendo paralelamente com a nação brasileira com Israel. Há um paralelo que somente alguém que não quer entender ou é muito leigo, que não entenda que é um paralelo entre Israel e o Brasil. Há uma ligação, eu tenho muitos argumentos para isso, muitos argumentos. E o Brasil está alinhado de uma forma tremenda aqui
no Ocidente com o Oriente, que seria a própria nação de Israel. Então, há uma irmandade, uma conexão que eu poderia falar muita coisa aqui. Justamente esse ano começa a Shemitah dia 7 de setembro. E você entenda que começa um período de superabundância. Esse processo é o que Deus tem para a igreja nessa última hora. Preste atenção, para nós, igreja. Está começando uma Shemitah. Uma Shemitah. Só que muita gente não entende. E segundo essa crença é que as portas, as janelas, essa palavra certa, as janelas do céu se abrem, na Shemitah, janelas do céu se abrem e o Eterno desce quando Arubá Hashamaim se abre. Arubá Hashamaim seria a janela do céu. Eu vou escrever aqui, vou transliterar. Arubá, H, meu Deus, Arubá Hashamaim. Que seria isso? Arubá Hashamaim. As janelas dos céus. Céus, sempre céus em plural. Janelas do céu. Em Malaquias fala dessas janelas dos céus que se abrem com maior abastança. E essas janelas se abrem, sabe quando? Quando o Eterno desce a terra para ver na Shemitah, ele vem para olhar como está a gestão do seu povo, como você tem estado, como você tem se comportado, como você tem guardado preceitos, como você está diante do Eterno. Eu louvo a Deus porque a nossa justificação é em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você tem um advogado e a gratuidade te faz cumprir a lei na graça, na virtude do Eterno. Porque não é por dogmas, é pela graça, e pela graça sois salvos. Então agora, na Shemitah, o Eterno vem e olha para nós e vê como está a nossa gestão. E se somos aprovados, nós subimos. E se somos desaprovados, nós descemos. Numa Shemitah, o Eterno desce para te fazer subir ou para te fazer descer. Algo interessante, sempre quando vem uma Shemitah, vem uma crise mundial. Vocês podem pesquisar isso, pesquisem, por favor, sobre Shemitah e crises mundiais. Vocês vão ver que todos os processos de crise no mundo aconteceram na Shemitah. Nós estamos vivendo agora uma crise pós-pandemia. E agora, a partir de setembro, começa uma grande crise mundial. E justamente é Deus que permite na Shemitah que venha essa crise. Se você voltar os anos de 2014 e 15, que seria a última Shemitah, tivemos uma crise grande, muito grande, que afetou o Brasil e o mundo. Se você vai voltando, todas as quebras das bolsas acontecem em Shemitah, as guerras mundiais, até a bolsa de valores, no início do século, você vai ver que no século passado, você vai ver que foi numa Shemitah, quando em 11 de setembro de 2001, caíram as torres gêmeas, começou uma grande crise mundial, foi numa Shemitah. Inclusive a inauguração do World Trade Center foi numa Shemitah. Você pode ver todas essas crises que Deus permitiu, não é que é vontade dele, mas ele permitiu numa Shemitah. E está comprovado que de 7 em 7 anos há uma grande crise mundial, entre outros sinais que eu poderia falar aqui. Então alerta, está começando uma crise, porém, há um poder sobrenatural que guardará o povo fiel. Atenção, povo fiel. Não estou falando de denominação. Porque muitos sacerdotes se corromperam. Muitos pastores escandalizaram o evangelho. Muitos sacerdotes fizeram coisas erradas. Se venderam para a política, se venderam para as falcatruas, se venderam para a religião maligna que trouxe fedor às narinas do Senhor. Homens se venderam ao poder monetário do dinheiro, se venderam a Mamon. Mamon rege uma ilusão do dinheiro. O dinheiro é de Deus, ele é o dono do ouro e da prata agora. Mamon está dominando muita gente através de muitos homens que se dizem sacerdotes do Senhor. Então preste atenção, nós precisamos olhar, porque Jeová está descendo, Deus Todo-Poderoso. Eu falo Jeová, modo de falar, porque na verdade o nome do Eterno é Yod-Heh-Vav-Heh, nós sabemos disso, e muitos querem colocar nome Jeová, Yahvé, Yahu, enfim, meu irmão, deixa Deus te iluminar, e você vai entender os propósitos de Deus que há naquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Agora, não se confunda, porque vão querer te confundir em muitas áreas. Os religiosos vão querer te confundir, homens de má fé vão querer te confundir, pastores que não estão no agrado do Senhor vão querer te confundir nessa hora. E nessa hora você precisa estar alerta, sabe por quê? Porque a ação do Eterno nessa última hora, nessa Shemitah, virá para sondar a terra
E Deus fará com que seu povo seleto seja preservado. Essa palavra é preservado. E o povo persevere nesta crise. Meu irmão, eu estou afoito, estou angustiado, porque estamos em oração, estamos em jejum, estamos clamando, e estamos vendo que muita gente está dormindo. Muitos homens de Deus estão dormindo. E nós precisamos estar alertas e estar acordado, porque nessa Shemitah, ou a nossa nação, ou o mundo, ele vai sucumbir, ou realmente vai ser exaltado. Não estou dizendo que Jesus vem buscar a sua igreja ainda. Não, ainda tem muitos processos que vão passar. Só que é um processo da última hora, onde muita gente precisa entender e ser aprovada, ou será ver um funil nessa crise, para que Deus te depure, para você estar pronto como as 10 virgens. Agora somente 5 estavam com azeite, e outras não estavam com azeite e dormiram. Todas estavam em prontidão, beleza, as 10, só que somente 5 estavam de fato com azeite e estavam com combustível. Ou seja, nós somos o povo que Deus está levantando da terra e o preparando nessa última hora para realmente a vinda do Messias, vindo buscar a sua igreja amada. Então preste atenção, nessa Shemitah vão acontecer muitas coisas e você precisa estar alerta. Ela oficialmente começa dia 7 de setembro. E nós vamos ver crise, nós vamos ver até guerras e vamos ver conflitos. Anote o que eu estou falando, nós vamos ver conflitos tanto no Brasil, como fora do Brasil e no mundo. E aí vamos ver quem de fato é salvo e lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Então, essa janela que se abre, esse Arubá, Hashamaim, quando se abre, Eterno desce para avaliar essa gestão de como estão os sacerdotes do Senhor. E sempre o convite foi para sacerdotes se arrependerem. E eu falo sempre sobre essa questão de Israel ser esse termostato, posso dizer, e por isso olhamos sempre para Israel, estamos olhando o como Israel nos demonstra de que nós que somos a igreja precisamos olhar para a sã doutrina com base nessa doutrina, logicamente, que começa logo no início com a Torá e vem avançando através dos profetas e os escritos. Então nós precisamos estar alertas em nome do Senhor. Então se prepare para a Shemitah, se prepare para a Shemitah. Eu vou precisar continuar esse estudo. Se você tem interesse em que continuemos esse estudo, nós vamos estar aqui falando sobre essa Shemitah e o que vai acontecer no mundo, nessa nação brasileira nos próximos anos, e como nós precisamos estar alertas para estar de acordo com a santa palavra do Senhor, tá bom? Temos uma última parte do estudo do Avino, do Pai Nosso, da oração, que eu preciso terminar, vou terminá-la, mas precisei emergencialmente falar sobre a Shemitah. E nós vamos ver como esse mês de setembro Deus fará coisas sobrenaturais para aqueles que confiam nele, para aqueles que esperam nele. Eu estou falando de um mover de Deus, não um mover de homens, mas um mover de Deus sobrenatural. E estou falando não de uma denominação, mas de uma igreja santa, dos seus escolhidos, lavados e redimidos no seu sangue. Creia nesse poder de Deus, porque a Shemitah já chegou. Deus te abençoe.